Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus. Hoje, dia 19 de julho, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor. O devocional de hoje tem como título O Melhor Amigo. Jesus é este melhor amigo, como bem já cantou Sérgio Lopes, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Esse amigo que não deixa, ainda que todos deixem, ainda que todos abandonem, este amigo está ao nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Glória a Deus. Boa tarde, Meirinha, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus é esse melhor amigo, amigo de todas as horas, amigo que não nos deixa, mesmo quando nós o deixamos. Hoje o nosso capítulo de meditação é o Salmo de número 80, mais um Salmo de Asaf, mais um Salmo que foi escrito durante a invasão de Jerusalém, para o exílio da Babilônia. E aqui nesse salmo, Asaf faz um clamor nacional por restauração e avivamento. Foi escrito exatamente no contexto das invasões e do sofrimento causado pela Babilônia. O salmista ele utiliza a metáfora da videira para representar Israel, pedindo a Deus, o pastor de Israel, que cuida e protege, que faça a luz do seu rosto brilhar sobre o povo e salvá-lo. Este é o clamor de Asaf. Boa tarde, irmã Fátima, paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor, irmã Rosemary. A paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas ao nosso devocional. Isso será bem rapidinho. Daqui a pouco é hora da gente ir para a igreja. E eu sei que o domingo é um dia curto, é um dia que tem muitas tarefas e se torna um dia pequeno. Mas vamos fazer aqui bem rapidinho, para que todo mundo possa depois se arrumar, se preparar para estar nos cultos das suas igrejas. Glória a Deus. Então, separamos esse salmo em 3 partes, como nós sempre temos feito aqui, para ficar de uma forma mais didática, para ficar com o entendimento melhor. E a primeira parte desse salmo é o versículo 1 até o 3, que é o pastor e o rebanho. O salmista começa apresentando o Senhor como nosso pastor. Semelhante ao Salmo 23, em que Davi fala do Senhor como pastor pessoal, ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia! Ele apresenta aqui o Senhor como o pastor de Israel, não só o pastor pessoal, mas o pastor de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então esse salmo começa invocando a Deus como pastor. Por quê? Porque o pastor cuida, o pastor protege, o pastor limita, o pastor ajuda, o pastor aconselha. Então ele começa apresentando o Senhor como o pastor de Israel, ou seja, como protetor, pedindo que ele intervenha em meio àquela grande aflição que eles estavam vivendo em meio ao choro. E ele pede, Senhor, restaura, versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aí em segundo lugar, que vai do versículo de número 8 até o versículo de número 16, ele faz a metáfora da videira. Ele apresenta Israel, comparando Israel a uma videira. E ele diz que Deus trouxe do Egito essa videira e plantou na terra prometida. No entanto, as cercas foram derrubadas. E quando essas cercas foram derrubadas, eles ficaram desprotegidos, permitindo que inimigos a destruíssem. Aí ele faz um pedido para que Deus olhe e socorra essa planta que veio das suas mãos para ser plantada na terra prometida. É muito lindo essa comparação. Ele diz, trouxeste essa videira do Egito
e expulsaste as nações e a plantaste aqui. E ela cresceu. O salmista diz que ela se espalhou até o mar, se espalhou até os rios, cobriu as montanhas, cresceu ao ponto de se abrigarem debaixo das suas sombras. Produziu frutos que matava a fome de todos, deixava todos, olha aqui, versículo 10, com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus sarmentos, os cedros de Deus se protegeram. Estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até os rios. Mas aí as cercas foram derrubadas. Quando essas cercas foram derrubadas, os limites foram tirados, a proteção desapareceu e eles foram afrontados por outras nações. E teve o triste fim de serem levados cativos para a Babilônia por 70 anos, por não obedecerem ao Senhor. Aí o terceiro ponto desse salmo, são 3 versículos, é o versículo 3, versículo 7, versículo 19, é como se fosse um refrão do cântico, é como se Asaf estivesse cantando isso aí ao Senhor, e ele faz o refrão, e o refrão é exatamente, versículo 3, o 7 e 19, que diz a mesma coisa, diz assim, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. Esse é o ponto central desse salmo, é o ponto mais marcante desse salmo, é uma súplica repetida, ele repete 3 vezes, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Quando o salmista faz menção aqui do rosto do Senhor, do rosto de Deus que resplandece, tem um simbolismo, tem um significado, significa a manifestação do seu favor, a manifestação do seu perdão e da sua graça. É por isso que essa frase faz parte da bênção araônica para o seu povo, que diz assim, resplandece sobre nós o teu rosto. Resplandece o teu rosto sobre nós, porque o rosto do Senhor fala do favor do Senhor, fala da graça do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas e fala do perdão de Deus sendo manifestado sobre os nossos pecados. Só assim, de fato, nós seremos restaurados, como foi a súplica de Asaf pelo povo de Israel. Glória a Deus! Vamos ao nosso devocional, o melhor amigo. O texto é Hebreus capítulo 12, verso 2, que nos diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de toda a nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, onde está até hoje, esperando o momento para voltar e vir levar a sua igreja, para que onde ele esteja, aleluia, estejamos nós também. Glória a Deus. Nós também já tivemos muitos amigos, não é verdade? Amigos da infância, amigos do colégio, amigos que a gente faz ao longo da vida, só que o próprio tempo, às vezes a gente muda de cidade, vai tratando de nos distanciar, não é verdade? Então, durante a vida, perdemos o contato com muitas pessoas. Conforme os anos se passam, a gente vai morar em outro canto, perde o número do celular naquele tempo, ou então não existia celular, não existia telefone, e a gente perde o contato com essas pessoas. Eu mesma tinha algumas amigas da minha, quando eu tinha assim 10 até os 12 anos, que eu achava que eu nunca ia me distanciar delas. Hoje eu não sei onde é que moram, eu lembro dos nomes, mas não sei onde estão. Porque a gente vai se distanciando. Tenho amigos lá em Manaus, que eu fiz muitos amigos, o período que eu morei em Manaus, graças a Deus, aonde eu estou, Deus me cerca de amigos, e eu amo os meus amigos, todos eles. Claro que tem aqueles mais achegados, que deixam de ser amigos e passam a ser irmãos, mas tem muitos amigos. E a Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, ele pode se alegrar, e eu me alegro em Deus porque eu tenho muitos amigos. Mas mesmo esses amigos que eu continuo amando, a gente já está com tantos anos sem se falar, que vai se distanciando. Tem algumas, é bem verdade, que de vez em quando a gente tem um contato, mas tem muitos que a gente quase não fala. Não quer dizer que a gente não ame, não quer dizer que a gente não nutra ainda aquela grande amizade. Significa apenas que a gente vai se afastando pelo próprio tempo, pela própria distância. Mas Jesus é um amigo
que a gente não pode se afastar dele. Ele gruda em nós. Ele está em nosso lado, em toda a nossa caminhada. Aleluia! Há pessoas com as quais nós compartilhamos laços e amizades profundas, que foram forjadas na infância, que até hoje ainda estão na nossa vida adulta. Mas isso é muito raro. Algumas se tornaram confidentes, outras se tornaram melhores amigas, melhores amigos, essenciais em nossos caminhos. No entanto, o tempo nos levou por caminhos diferentes. E o contato se perdeu e a gente ficou no esquecimento. Manter uma amizade exige compromisso constante. A gente tem que querer estar junto. E eu sempre falo, sempre digo isso, vou repetir aqui novamente, que a amizade ela é uma via de mão dupla. Não é só de uma mão. Tem que os dois quererem serem amigos. Não dá para ser amigo de quem não quer ser amigo da gente. E não dá para a gente ser amigo da pessoa se a pessoa não quer ser amigo da gente. Nem da pessoa ser da gente, se a gente não quiser ser amigo dela. Com Deus, não podemos ser negligentes no relacionamento de amizade. Conhecer Jesus de longe ou apenas ouvir falar dele não é suficiente. É necessário caminharmos diariamente com ele. É necessário nutrirmos uma comunhão profunda e verdadeira com Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é o único acesso ao Pai. Não dá para chegar em Deus sem passar por Jesus. A Bíblia diz que devemos correr com perseverança, o texto de hoje que nós lemos, devemos correr com perseverança, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Precisamos estar olhando para ele. Por quê? Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a fé é gerada nele. Ele é o autor e é o consumador, é o que conclui a nossa fé. Também é ele, autor e consumador da nossa fé. Então, só tem um jeito de nós evitarmos tropeços. É caminhar lado a lado com Jesus. É manter os olhos fitos nele. Não permita que essa amizade com Jesus se desfaça, nem se desvie desse caminho. Permaneça junto com ele durante toda a sua caminhada. Não deixe por um segundo de caminhar com Jesus. Os filhos podem nos deixar só. Os maridos podem ir embora. As esposas podem ir embora. Os pais podem falharem, mas Jesus não falha, Jesus não abandona, Jesus não deixa só, Jesus não vai embora. Jesus está sempre ali, pertinho de nós, para nos socorrer. Podemos nos afastar de amizades ao longo da vida, porque a rotina muda. Mudamos de faculdade, mudamos de trabalho, mudamos de cidade, como foi o meu caso. Em momentos bons ou ruins, quando a vida está agitada ou calma, independentemente de tudo isso, nosso relacionamento com Jesus deve ser o centro da nossa vida. Aí vem a pergunta: como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você está íntima dele? Está contando tudo para ele? Está tendo conversas diárias com ele? Ou está falando só quando vai para a igreja? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Não deixe essa conexão se perder no meio das distrações da vida, no meio do corre-corre, das batalhas, das lutas, das dificuldades, do trabalho. Não deixe Jesus em segundo lugar. Priorize a presença dele, priorize ele. Lembre-se de Marta e Maria. Marta queria receber Jesus da melhor maneira possível, é bem verdade. Preparando tudo no lugar que não tinha mercearia, no lugar onde não tinha geladeira, tudo era feito na hora, tinha que se preparar o pão, não tinha padaria. E ela queria fazer o melhor para Jesus, é bem verdade. Mas o momento ali não era o momento de fazer coisas. Era o momento de simplesmente aproveitar da companhia de Jesus. Maria ficou quedada num lugar que não era pertencente a ela. Era proibido uma mulher estar diante de um mestre, e ainda mais no meio de todos os homens. Maria não se importou com o que iam falar dela. Maria não se importou com a reputação dela. Maria não se importou se iam chamar ela de preguiçosa, se iam chamar ela de atirada, se iam chamar ela, seja do que fosse. Maria só queria desfrutar da presença de Jesus. E quando Marta vem até Jesus e reclama: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe te servindo sozinho? Jesus disse: Marta, Marta,
Estás preocupada e ansiosa com tantas coisas. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Os momentos que você passa na presença de Jesus não é desperdício de tempo. Os momentos que você passa na presença de Jesus não é porque você é preguiçoso, não, é a melhor parte. Escolha ter momentos de comunhão com Ele, de conversas profundas e íntimas, em Jesus ou com Jesus, ou na hora que você está com Jesus. Não é hora de esconder nada, é a hora de contar tudo para Ele. Rasga o coração, não precisa de palavra bonita, precisa simplesmente dizer o que você está sentindo para Ele. Tem um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Faça de Jesus o farol que ilumina o seu caminho e a âncora que sustenta a sua vida durante as tempestades. Renove seu compromisso diário de comunhão com Ele e envolva-se totalmente com Ele. Tenha conversas verdadeiras, profundas, íntimas com Ele. Conta tudo para Ele. Diz o que está acontecendo, diz como você está se sentindo, conta para Ele o que está acontecendo na sua vida. Nos braços do nosso Salvador, de fato, nós encontraremos uma amizade que vence o tempo, as adversidades e que preenche os vazios mais profundos e traz a verdadeira paz ao nosso coração. Aleluia! Me lembrei agora de uma canção antiga, tempo que eu era criança. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vá bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não segui por vista, tenha a companhia de Jesus. Deixe Ele ser o seu melhor amigo, Ele conduzir no seu caminho. Faça como o Sérgio Lopes disse na sua canção. Encontre este amigo e ele vai lhe surpreender. Mesmo que todos lhe deixem, Ele não deixa, Ele não lhe abandona, Ele não lhe deixa só. Aleluia, que Deus maravilhoso, que Jesus bom. E a frase de hoje é: Jesus é o amigo que me faz melhor a cada dia. Além dele ser o amigo constante de todas as horas, Ele ainda faz com que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia. A palavra de hoje é compromisso. Tenha compromisso com Ele, pois Ele é totalmente compromissado com você. Diferente dos casais que prometem no altar e dizem na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na morte, eu vou ser sempre fiel. E no meio do caminho abandono. Jesus, Ele não fez essa promessa diante de um juiz. Ele é a própria promessa. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer. Quero te agradecer porque Jesus é o nosso amigo fiel. Porque Jesus é o nosso melhor amigo. Amigo de todas as horas. Amigo que nunca nos deixa só. Amigo que nunca está cansado para nos ouvir. Amigo que sempre tem o ouvido pronto, Senhor, para ouvir as nossas aflições e queixas, as nossas dores, as nossas tribulações, as nossas tristezas. Esse amigo que nunca está enfadado de nós. Este amigo que nunca fica enfarteado de nós. Este amigo que sempre está ao nosso lado, pronto para nos ouvir. Além de nos ouvir, é o amigo que pode nos dar os melhores conselhos. É o amigo que pode nos dar a melhor direção, porque Ele é a luz para o nosso caminho. Ele é a verdade que tira de nós toda mentira. Ele é a vida que nos conduz à vida eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste Jesus para ser o nosso melhor amigo.
Que nós possamos a cada dia desenvolver o nosso relacionamento íntimo com Jesus, em todos os momentos conversando com Ele, não nos distraindo dEle, mas estando perto dEle o tempo todo. Não fazer como José e Maria, que perderam Jesus por 3 dias de vista. E só depois de 3 dias sentiram falta. Que nós venhamos sentir falta de Jesus a cada segundo da nossa vida e da nossa existência. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos. Abençoa teus filhos, teus servos, todos eles, meu Pai, que participam ou que assistem esse vídeo, para a glória do teu santo nome. Derrama sobre eles a tua graça, é o que eu te peço, e que eles possam desfrutar dessa amizade sincera de Jesus, o nosso melhor amigo, o amigo que não nos abandona, o amigo que está conosco em toda a nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. E que a boa mão do Senhor conduza cada um de vocês. Boa tarde, Ana Cláudia. Deus te abençoe. Boa tarde, irmã Valnice. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.